Amada igreja, capaz do Senhor, amém? Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 em diante. Glória a Deus. O texto vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta com inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo eu cheguei a ser homem e acabei com as coisas de meninos. Agora vemos em um espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecereis também, então conhecereis como também sou conhecido. Agora permanece esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Amém? Podem vos assentar, irmãos. Acho que o pastor já me avisou há uma semana e meia, mais ou menos, que eu ia estar ministrando no culto das irmãs. E desde que ele falou, eu comecei a pedir para que o Senhor, abrisse o meu coração e meu entendimento, para que eu pudesse trazer uma palavra, principalmente às irmãs, e que eu pudesse passar aquilo que o Senhor tem para falar para a vida de vocês. E quando eu estava procurando uma palavra e meditando, o Senhor ministrou no meu coração sobre o amor. E amar, às vezes a gente pensa, que amar é fácil. Mas amar, ele não é uma tarefa tão fácil assim. Porque quando nós falamos desse amor aqui registrado em Coríntios, a gente fala do amor ágape. E o amor ágape é um amor sacrificial. É um amor onde a gente se doa incondicionalmente. Então, é o amor que Jesus teve para com a igreja. É desse amor que Paulo está falando aos Coríntios. Para os irmãos entenderem um pouco, eu vou trazer um pouco do contexto da carta de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios foi escrito pelo nosso irmão Paulo. Paulo esteve em Coríntios, ali no capítulo 18 de Atos. E depois ele partiu para Éfeso. E quando ele estava em Éfeso, ele escreve a carta aos 1 aos Coríntios. E por que ele escreve a carta aos Coríntios? Ele saiu dali e era nítido para ele a necessidade de orientar os irmãos. Paulo se preocupava com a igreja. Paulo se preocupava com os irmãos em Coríntios. Porque Coríntios era uma igreja onde havia muita divisão, muita imoralidade.
E também havia alguns irmãos, como Coríntios era uma cidade portuária, ali se misturavam muitos povos, né? Então havia muitas coisas que não agradavam. E ele então começa a orientar os irmãos. A gente vai ver que mais para trás ele fala sobre divisões, ele fala sobre imoralidade sexual e ele fala sobre sacrifício a ídolos. Então Paulo vê a necessidade da igreja de orientar os irmãos. E então Paulo escreve essa carta de 1 Coríntios. Um capítulo antes, no capítulo de número 12, ele vem falando dos dons espirituais e de um corpo com muitos membros. Aqui no capítulo 12, versículo 12, ele fala assim: assim como um corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim é Cristo também. Então ele vem falando que nós somos vários membros, mas que nós formamos um só corpo e um só espírito. E quando ele vem falando isso e explicando, mais para baixo ele vai falar, no versículo 28, ele fala assim, ó, a uns Deus pôs na igreja, primeiro, apóstolo, em segundo lugar, em profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedades de línguas. E ele vai fazer alguns questionamentos falando: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos operadores de milagres? Aqui Paulo quis dizer o seguinte: será que todos nós pregamos? Nós temos que pregar? Todos nós pregamos? Ou todos nós somos apóstolos? Ou todos nós temos dons de curas? Que às vezes a gente está na igreja e a gente quer entender o nosso chamado. E pensamos que nós temos que ser igual a determinada pessoa, né? Só que Deus vem mostrando aqui, ó, na carta de 1 Coríntios, que não, que cada um tem o seu valor. Que nós somos vários membros e nós formamos um só corpo. Assim como a boca fala, como o ouvido ouve, como os olhos veem, cada um tem o seu propósito. Deus separou cada um com uma definição. E aí ele vai continuar falando no versículo 31, ele fala assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. E será que a gente tem procurado qual é o nosso dom? Será que a gente entendeu que somos membros de um só corpo e que nós temos que ter uma função? Que nós precisamos que seja um abraço. Às vezes, eu não sei se vocês já conheceram alguma pessoa que quando você abraça ela, parece que você se sente confortada, parece que você se sente acolhida. O abraço dela parece que te consola. Às vezes, né, eu, pelo menos, sou muito assim com a minha mãe. Eu tô bem, tô falando. Minha mãe começa a perguntar as coisas para mim, eu já tô chorando. Já começo a chorar e conversar com a minha mãe. Até falei para minha cunhada essa semana, né, que conversar com a minha mãe me acalma. Que ela me acalma, ela consegue tirar tudo. Às vezes eu sei que é minha mãe, mas só que não só mãe, tem amigas também que nós conseguimos desabafar e tirar tudo aquilo do nosso coração que nós estamos sentindo, né? Porque tem pessoas que a gente conhece há pouco e parece que conhece há anos, de tão acolhedora que a pessoa é, de tão bondosa que aquela pessoa, de tão pronta a ajudar, né, que aquela pessoa se torna. Então aqui no capítulo 31, ele fala para a gente procurar qual que é o nosso dom. Procurar o que a gente faz de melhor. Se você louva, se você tem fôlego, então adore ao Senhor. Muitas pessoas esperam o momento certo, né? Só que na realidade, Deus ele capacita você conforme você vai trabalhando. Muitas pessoas falam assim, quando eu comecei a adorar, meu esposo vai lembrar disso. Minha voz saía toda tremida. Parecia que estava me chacoalhando. Porque eu tinha tanto medo, tanto medo, que a voz não saía. Lá em Jafa, acho que a Luana lembra. Então a voz ela oscilava muito. E conforme os anos, Deus foi dando graça
E hoje, às vezes, eu escuto, não que eu adore assim maravilhosamente bem, não sou uma Cassiane, mas a gente se ouve e a gente fala como Deus foi bom na nossa vida, como Deus nos capacitou. Porque se fosse eu e eu olhando lá atrás, eu não seria capaz. Mas o Senhor é a nossa força. Então a gente tem que procurar, a gente tem que se esforçar, a gente tem que procurar com zelo. Essa expressão procurar com zelo é realmente se dedicar. Não é você ficar esperando as coisas, porque o Senhor quer que você se dedique à obra dele. Então ele fala para a gente procurar. E ele fala assim: agora eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Eu só vou procurar aqui na tradução viva. Vou ler o capítulo 31 em uma outra tradução que eu acho que ela explica bem. Não mais façam o máximo para ter os dons mais importantes desses todos. Porém, primeiramente, eu quero falar-lhes sobre uma outra coisa que é melhor de que qualquer um deles. Então ele fala assim, que eu vou te mostrar um caminho mais excelente. E aí ele começa a falar do amor. Porque Paulo está querendo dizer o seguinte, no versículo 1, ele vai falar: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um símbolo que tine. Em outra tradução vai falar assim, se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, se pudesse falar em qualquer idioma que há em toda a terra e no céu, no entanto, não amasse os outros, eu estaria só fazendo barulho. Sabe aquele barulho que não tem sentido? Aquele barulho que não tem um propósito? Que às vezes chega até a irritar a gente, porque não tem. Quando você quer dormir, começa um barulho chato. Não tem um propósito. Você não. Paulo aqui, ele usou uma expressão exagerada mesmo. Ele quis dizer. Deixa eu procurar aqui o termo. Tecnologia tem hora que ajuda, tem hora que não ajuda. Aqui. É uma figura de linguagem. Essa figura, ela chama hipérbole. Eu não ia lembrar nunca. Hipérbole. Quando fala que ele usou essa expressão, significa que ele exagerou. É uma expressão para vocês entenderem que ele está falando algo exagerado. Tipo assim, se você podia fazer tudo, mas se você não tivesse o amor, então você seria vazio. Você seria... É como se ele estivesse colocando algo, naquela época, exagerado, para que eles entendam que sem o amor, nada vale. Tudo que você tem, todos aqueles dons que Paulo falou no capítulo de número 12, eles nada valem se você não tiver o amor. No versículo 2 ele vai falar assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse o amor, nada seria. Ele disse que se ele tivesse fé para fazer uma montanha se mover, às vezes a gente não presta atenção no texto que a gente está lendo, mas eu estava lendo e isso me deixou pasma. Falei assim, gente, como uma pessoa que tem fé para fazer um monte se mover, se ele não tiver amor, então de nada serve. De nada serve. Em algumas traduções vai estar caridade, né? Se você não tiver caridade, se você não tiver amor. Porque esse amor que a gente está falando é um amor ágape. É um amor sacrificial. É um amor que Jesus teve para com a igreja. Que ele se entregou por nós.
Então, quando o Senhor fala de amor para a gente, Ele espera que nós nos entreguemos à tua obra, que nós possamos valorizar aquilo que Ele fez lá na cruz, que a gente possa ter gratidão, que a gente possa se entregar. É um amor sacrificial. No versículo 3 ele continua: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mais uma vez, ele colocando uma expressão forte, exagerando para poder expressar que não adianta, que nada se aproveitaria. Ele podia se entregar. Eu, conversando com a minha cunhada essa semana, eu falei para ela, às vezes a gente vê alguém pedindo comida ou pedindo dinheiro, e às vezes a gente faz assim até no automático, porque às vezes nós somos evangélicos, né? Então a gente separa já aquele dinheiro e a gente entrega. Mas será que você está realmente preocupado com aquela pessoa? Será que você entregou seu dinheiro? Será que você entregou seu tempo? Será que você se doou ali, mas é de coração? Será que é um amor sacrificial? Será que você realmente se importa? Será que você realmente sente misericórdia, compaixão por aquela pessoa? Ou será que às vezes a gente está no cotidiano da nossa vida e aquilo passa e pronto? É mais um dia, é mais uma coisa que aconteceu na nossa vida. Então, é disso que Paulo está falando aos Coríntios. Que se a gente não tiver esse amor, se a gente não se sentir esse amor, de nada vale. Então, ele explica a partir do verso 4 o que é o amor. E ele vai falar assim: o amor, ele é paciente. O amor, ele é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí eu volto naquela primeira pergunta: se amar é uma coisa fácil? Se você sentir amor, é uma coisa fácil. Porque hoje eu visitei uma amiga de infância, e eu estava conversando com ela sobre casamento, sobre o lar. Ela acabou de ser mãe. E a gente conversando, eu e ela, fazia muito tempo que a gente não se via. Aí ela comentou comigo, né? Casamento não é uma coisa fácil. E eu falei, não é uma coisa fácil. E aí eu me lembrei de uma palestra do Cláudio Duarte, onde ele fala que se você é muito feliz, mas você é muito feliz e você pode dividir essa felicidade com alguém, então você pode se casar. Mas que você não tem que esperar do outro a tua felicidade. Que você não tem que esperar o outro te fazer feliz. Você tem que ser feliz para fazer o outro feliz. E esse até foi um dos erros que eu cometi no começo do meu casamento. Eu até brinquei com ela. Às vezes a gente se apoia em que o outro tem que nos fazer feliz, que o outro tem que fazer por nós, que o outro tem que se doar por nós. Quando na realidade nós temos que ser felizes e então fazer da nossa casa um lugar feliz. E isso é fácil? Não é fácil. Principalmente para nós mulheres. Principalmente para nós que na maioria do tempo estamos preocupadas, ansiosas. Então, o amor não é uma coisa fácil. E eu sei porque eu sou extremamente ansiosa, meu esposo está aqui. E eu tenho que sempre pensar, parar, pensar, respirar. E às vezes é difícil, irmãs, porque a gente sabe. Tem períodos e períodos, tem dias e dias. Eu conversando com o pastor em relação a filhos, ele perguntou, né, como eu estava. Eu falei assim para ele, eu falei, pastor, tem dias e dias. Porque tem dias que eu estou muito bem resolvida. Mas tem alguns dias que você quer desanimar. Mas aí Deus sempre prepara alguém, normalmente meu esposo, e fala assim, não, calma aí, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então não é fácil.
Não é fácil você esperar, não é fácil você cuidar de uma casa, não é fácil você cuidar dos filhos. Mas aqui está falando que a gente tem que ter o quê? Paciência, benignidade. Uma coisa que é difícil de se falar, mas é não ter inveja, não se vangloriar, não se ensoberbecer. Tipo, às vezes Deus começa a abençoar a nossa vida e aí a gente começa a achar que a gente é muito bom, que a gente é uma pessoa maravilhosa. E a gente não é. A gente não é. A carne é uma coisa. Enquanto a gente estiver aqui, você pode olhar por irmão e falar assim: meu Deus, olha o que aquele irmão fez. Mas você se esquece que você pode um dia estar na mesma situação que ele. Porque ninguém pode levantar e falar assim: eu nunca. Porque às vezes a gente fala e o inimigo, ele pega essas palavras e ele começa a tentar a nossa vida. Então um dia você se encontra naquela mesma situação. Então é uma coisa difícil. Aqui em Coríntios, no capítulo 8, vai falar assim, ó: o amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em um espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Esse texto, Paulo está querendo dizer o seguinte: hoje nós não vemos como o Senhor vê. Hoje é como ele disse assim, ó: eu fui menino e eu fazia tudo como uma criança. Eu não sabia, depois eu cresci e eu comecei a entender. Como nós aqui na terra, hoje nós não entendemos, mas ele fala que um dia nós veremos face a face. Um dia nós, essa Amanda terrena, essa Amanda falha, um dia ela vai ser aniquilada. Então nós vamos entender as coisas de Deus. Então nós vamos entender o que o Senhor pensa, o que o Senhor... Porque um dia nós não estaremos aqui. Mas hoje nós vemos, olha como ele fala aqui, no versículo de número 12. Agora vemos em espelho, de maneira obscura. Mas então veremos face a face. Agora eu conheço parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então ele quis dizer assim, que hoje nós conhecemos uma parte do Senhor. E a gente quer buscar entender, explicar. E tem coisas que não tem explicação. Tem coisas que não tem explicação. Eu estava com uma adolescente esses tempos atrás, e o coleguinha dela morreu e ela estava no carro. E ela conversando comigo, e às vezes é difícil você explicar. 15 anos, né? Muito novo ainda. E é difícil você explicar o porquê das coisas. É difícil você explicar. Aí ela falou assim para mim, falou: tia, Deus ele não levou, ele só tomou o que já era dele. E aí eu pensei e falei: realmente. Porque teve uma lição que a gente aprendeu, que nós somos mordomos, que nós estamos aqui para administrar o que o Senhor nos deu. Se eu tenho um marido, se eu tenho um filho, se eu tenho uma casa, se eu tenho um carro, não foi Deus quem me deu? Então, se Deus tomar, Ele tomou o que já é dele. Porque, de fato, eu não posso aumentar 1 centímetro da Amanda, ou eu não posso fazer crescer um fio do meu cabelo. Porque o Senhor é quem sabe de todas as coisas. Nós estamos aqui para administrar as coisas do Senhor. Nós estamos aqui não para fazer somente a nossa vontade e viver de qualquer jeito, mas nós estamos aqui para ser mordomos da obra do Senhor, mordomos, cuidar, ter esse cuidado, administrar aquilo que o Senhor nos deu.
E quando ela falou isso, eu me admirei. Com uma criança de 15 anos falar assim, Deus levou o que já era dele. Eu tentando explicar, eu tentando colocar de alguma forma, e eu não consegui. Então Deus usa e me dá esse tapa, né? Fala assim, não, era dele. E aí eu entendi. E no versículo 13 vai falar assim, agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. E é aqui que eu queria chegar, aonde Paulo vai falar que entre a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. Por que eu queria chegar aqui? O meu esposo me mandou uma mensagem hoje de manhã e eu estava escutando. E lá o pastor fala assim, ó, que a fé e a esperança é necessária aqui. Mas que quando nós estivermos no céu, a fé e a esperança não serão necessárias. Mas o amor vai ser a atmosfera que vai reinar naquele lugar. Porque Deus é amor. E se Deus é amor, então nós vamos viver constantemente em amor. E eu achei isso muito maravilhoso. Eu falei assim, Senhor, então eu quero falar sobre o amor. Hoje eu quero trazer os irmãos sobre o amor. Eu quero que os irmãos entendam que eles são amados, que eles podem amar e que o amor, ele é soberano, é a soberania de Deus. Ele nos amou. Ele entregou seu filho por amor a nós. E aí, eu separei aqui 4 amores que eu gostaria de falar para os irmãos nessa noite. O primeiro é o amor que Deus teve por mim e por você. Porque eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia em João, capítulo 3, versículo de número 16. Ó. Aqui na minha Bíblia, essas palavras estão em vermelho. Jesus está instruindo Nicodemos nessa passagem. E Jesus fala assim para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí eu fiquei lendo esse texto e eu falei, Jesus, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse um filho, a gente estava aqui na aula quinta-feira e o pastor perguntou, né, se a gente entregaria nosso filho. E de pronto, né, a Keila, as mães falaram, não, meu filho não. E se eu tivesse um filho, vou ser sincera com os irmãos, talvez eu não conseguiria entregar ele a um sacrifício. Só que Deus, ele nos amou tanto, que ele sabia que Jesus ia vir, que Jesus ia sofrer. Ele sabia que Jesus ia ressuscitar. Mas só que imagina você ver seu filho sofrer, seu filho ser crucificado, seu filho sangrar, com pessoas cuspindo no rosto dele, com pessoas falando que ele não era Deus, por causa de mim, por causa de você. Será que a gente merecia isso? Eu não sei se eu merecia isso. Sinceramente, eu acho que eu posso afirmar, eu não merecia isso. Porque o amor de Deus, ele é inexplicável. Um tempo atrás eu estava tão mal com os meus dilemas e com as minhas crises interiores, né? E eu penso, como que será que Deus, né? Às vezes a gente questiona tanto, às vezes a gente reclama tanto, às vezes a gente não quer entender e o Senhor entrega seu filho para morrer por mim. Por mim. Mesmo sabendo que eu ia falar assim, mas Senhor, por que isso aí? Por que o Senhor faz isso comigo? O que acontece? E mesmo assim ele ia entregar o seu filho? Então, o amor de Deus, eu vou ler também em João 4:19, que vai falar assim:
Acho que eu anotei errado. Não, é 3:19. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Essa passagem aqui, eu acho que faz referência, olha, que a luz veio ao mundo, mas nós, homens, nós amamos mais as trevas do que a luz. Então, Deus se entregou e mesmo assim a gente amou coisas que não eram boas. Porque na Bíblia fala que ele veio para a gente, para os seus, e os seus não aceitaram. Então, Deus se entregou por nós, mesmo nós não merecendo esse amor. E esse é o primeiro amor que eu queria falar, o amor de Deus para conosco. O segundo amor que eu queria falar é o amor do homem para com Deus. Ou como nós deveríamos amar a Deus. Porque nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas. E uma irmã ministrou aqui uma vez, a Dani, e ela falou assim: tudo é tudo. Não é colocar seu filho, não é colocar seu esposo, não é colocar sua esposa, sua mãe. Amar a Deus sobre todas as coisas significa sobre todas as coisas. Mas nós vivemos em uma sociedade onde nós amamos coisas e nós dispensamos pessoas. Imagina Deus. Na Bíblia fala, se a gente não consegue amar o irmão que a gente vê, imagina Deus que nós não vemos. Então, como tem que ser o amor do homem por Deus? Convidar os irmãos para abrir em Deuteronômio 6, no versículo número 5. Vou ler ali para ficar mais rápido, tá, irmãos? Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E será que a gente ama Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o poder? Atualmente, nós vemos acontecer algo que a gente sempre falava, que o amor de muitos se esfriaria. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente vê pai matando filho, filho matando pai. A gente vê que não tem o amor como era antes. Eu, pelo menos, vejo assim. Coisas que, às vezes, eu ligo a televisão e meu coração... Eu sou chorona. Não sei como eu não estou chorando hoje. Mas eu sou chorona, eu choro demais. E, às vezes, eu fico sabendo de uma notícia ruim. E eu choro. Porque eu não consigo entender. Como que a pessoa não tem amor. Imagina para com Deus. Será que a gente ama Deus de todo o nosso coração? Com todas as nossas forças? Em Josué 23:1. Pode abrir para mim, Ronan? Josué 23:1. 11, desculpa. 23:11. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes o Senhor, o vosso Deus. Portanto, guardai muito a vossa alma, para amardes o Senhor, vosso Deus. Quando a gente fala que o homem ele é tricotômico, né? A gente fala que a alma fica entre o espírito e o corpo. E ali está falando, guarda a sua alma, alimenta o teu espírito, para que a tua alma esteja guardada e para que você consiga adorar ao Senhor, para que você consiga amar a Deus. Porque quando nós amamos as coisas do mundo, nosso coração está no mundo, então nossa alma está no mundo, nós sentimos as coisas da terra, mas quando nós alimentamos o nosso espírito, quando nós fortificamos o nosso espírito, então a nossa alma está ligada às coisas do céu. Então nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Por isso é importante nós cristãos cuidarmos da nossa espiritualidade.
Eu vou correr um pouquinho, porque o tempo voou hoje. E o terceiro amor que eu quero falar é o amor a si mesmo. Eu queria convidar os irmãos para abrir em Mateus, capítulo 22, no versículo 36. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler lá então, Mateus 22, 36. Fizeram uma pergunta para o Senhor: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E aí ele respondeu assim, ó. E Jesus disse-lhes: Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amará o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Então, quando Deus fala assim, ó, amará o teu próximo como a ti mesmo, isso significa que para você amar o seu próximo, você tem que se amar. Eu demorei um pouquinho para chegar nesse ponto, mas aqui está falando assim, ó, se você não tiver amor, você não pode dar amor. Vocês já ouviram aquela frase que fala assim, ó, que pessoas curadas, elas curam. Pessoas curadas curam outras pessoas. Aqui na nossa igreja nós temos uma frase que a gente usa muito, né? Que amar e cuidar. Essa é a nossa missão. E quando a gente fala de amar, primeiro a gente tem que se amar para depois amar o outro. E por último, o amor ao próximo. Que esse é um dos mais difíceis, porque quando o nosso próximo é alguém que a gente ama, de verdade, uma família, um amigo, é fácil amar. Mas quando esse próximo é alguém que nos aborreceu, ou alguém que não faz parte do nosso ciclo social, não faz parte, a gente não se importa com a ferida dele. Às vezes o irmão está passando uma dificuldade tão grande, mas para a gente parece que não dói, parece que não tem sentido. Só que cada um sente de um jeito. Às vezes o que eu sinto para vocês não é nada, mas às vezes para mim é a pior coisa do mundo. Então quando nós vemos um século, onde a doença do século é a depressão, onde as pessoas não sentem a dor do outro, é muito triste. Eu queria pedir para o Ronan colocar um versículo em Gálatas 6:2. Eu vou colocar um videozinho rápido para finalizar, mas eu mandei esse vídeo para o pastor, perguntando se eu podia passar, e ele me mandou esse versículo. Ó, levai as cargas um dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Será que você está levando o fardo do seu irmão? Será que você se importa com ele? Nesse vídeo que eu vou colocar agora, vai falar uma frase que é o seguinte: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Se você não se preocupa com o outro, se você não ama, se você não tem amor a Deus, se você não tem amor ao próximo, do que vale a tua vida? Se você não tem amor, de nada vale. Eu vou pedir para o Ronan colocar o vídeo agora, e eu queria que os irmãos prestassem atenção na história.
Só um minutinho, irmãos. Amém. Depois eu mando então lá no grupo da igreja, mas é que eu queria que os irmãos que são visitantes vissem também o vídeo. É uma história muito interessante. Glória a Deus. Veja como a vida pune os egoístas com a parábola do burro e do cavalo. Em uma certa manhã, um burro estava muito cansado por causa de tanta coisa que estava carregando. Então se aproximou de um cavalo e disse: amigo, por favor, será que você poderia me ajudar carregando parte da minha carga? O meu dono colocou muito peso em mim e eu estou exausto. Acho que não vou conseguir completar a minha jornada. Aquele pobre burrinho nunca imaginou que a resposta do outro animal ao seu pedido desesperado fosse o desprezo. O burrinho repetisse o mesmo pedido por algumas vezes durante o trajeto. Mas o cavalo estava o ignorando até que finalmente disse: ora, não me amole. A carga que está carregando não é problema meu. Um pouco mais à frente, o dono daqueles animais e o filho dele começaram a caminhar ao lado deles em direção à cidade. Um certo tempo depois, o burro acabou ficando para trás, afinal não conseguiu suportar todo aquele peso. O seu dono voltou um trecho do caminho e o encontrou. Começou então a remover toda aquela carga do burro e pediu ao filho que ficasse ao lado do animal até a chegada de um veterinário. Na sequência, o homem disse ao cavalo: meu amigo, agora é você que vai ter que carregar toda essa carga. E o cavalo então suspirou: mas quanto azar o meu! Eu não quis carregar uma parte dessa carga e agora tenho que carregá-la sozinha. Moral da história: da próxima vez que alguém lhe falar sobre seus problemas e você achar que eles não te afetam e por isso não é da sua conta, pense duas vezes. Pois aquele que não vive para servir, não serve para viver. O propósito da nossa vida é servir, mostrar compaixão e ter a vontade inabalável de ajudar as pessoas. Uma das mais belas compensações da vida é que nenhum ser humano pode ajudar os outros sem que esteja ajudando a si mesmo. A melhor forma de crescer é levantando os outros. Quando você levanta os outros, Deus levanta você. Lembre-se, um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos a vida das pessoas, deixamos a nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Nada na natureza vive para si mesmo. Os rios não bebem a sua própria água. As árvores não comem os seus próprios frutos. Jesus não se sacrificou para si mesmo, mas sim por nós. A verdadeira felicidade só se encontra na doação. Compartilhe essa reflexão que você acabou de ouvir. Os dias bons te darão felicidade. Os dias ruins, experiência. Os desafios te manterão forte. As quedas te manterão humilde. Mas só Deus poderá te manter de pé. Amém. Glória a Deus. Então, só Deus pode nos manter de pé. Amém? E que você possa, então, ajudar seu irmão a levar a carga. Que você possa amar a Deus, que você possa se amar, que você possa exercitar o amor. Porque quando nós amamos, tudo fica mais leve, tudo fica melhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos?
O amor é a base de tudo. Acabou o amor, acabou tudo, né? Nem o casamento dura. Mas quando o amor permanece, ele sofre, mas ele continua ali. Que Deus possa abençoar a nossa vida. Lembrando aos irmãos que amanhã de manhã tem na Escola Bíblica Dominical. Você que é membro desta igreja está convocado a estar amanhã de manhã aqui para estudar conosco a Escola Bíblica Dominical, tanto a classe dos adultos quanto dos jovens e também a dos adolescentes. Nossa irmã Glória estará trazendo a aula para os nossos adolescentes. E amanhã à noite, culto missionário, presbítero Antônio? Culto missionário amanhã, né? Então, se você conhece alguém que precisa ouvir a palavra de Jesus, convide para estar à noite aqui. Conhece alguém? Então não deixe de fazer o convite. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos permitirmos estarmos aqui mais uma vez na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja, nos dê uma boa noite de descanso, que nós possamos retornar para os nossos lares em paz e em proteção. Pai, guarda o Teu povo, os Teus filhos, em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos para os céus assim, o mais alto que você puder. Estarei dando a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce consolação do amado Espírito Santo de Deus seja com todos os nossos irmãos presentes e todos juntos digam amém. Amar e cuidar, essa é a nossa missão. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.